Olá, gente, estamos aqui novamente com o canal Vida Pacata, depois de uma pequena pausa. Pois é, não tão pequena quanto a gente está dizendo, né? Um negócio assim, né? Quase um ano, né, Angel? Nossa, Nicola, você lembra a data do último vídeo? Me lembro, sim. Foi quando mesmo? Mais ou menos há um ano. Sério? Eu acho que foi o vídeo do podcast. Só que teve uma postagem de um vídeo mais antigo, que tem participação especial José Fagundes, Elius Fonseca Ah, e sim, mais porque um senhor. ficou o Isso. material guardado um bom tempo, né? Aí Sim, depois sim. a Ele gente. foi gravado um pouco antes e depois foi postado depois do podcast. Pois é, gente. Nosso último vídeo foi no formato podcast, um podcast raiz mesmo, né? Só áudio e uma imagem de fundo para ilustrar. E teve esse ato aí demasiado longo, né? Que a gente acabou não produzindo nada. Mas agora nós voltamos e esperamos conseguir produzir conteúdo sem esses intervalos tão longos. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já tratamos antes, que são os ditados populares da região, né? Assim, não dá para a gente afirmar com 100% de certeza que os ditados são exclusivos daqui. Alguns a gente tem quase certeza que são, outros talvez existam em outros lugares, né? Até porque as pessoas vão e vêm, se mudam, né? E levam os Verdade. ditados para outros cantos do país. Você quer começar, Leandro? Isso, vamos falar sobre 8 ditados que acontecem bastante, são falados em nossa região. Eu vou dar início, são 4 ditados para mim e 4 ditados para o Rangel. O primeiro ditado é: muito trovão para pouca chuva. Esse ditado aqui é um ditado que é muito usado em nossa região e o significado desse ditado é sobre algo que faz muito barulho, mas não acontece. Similar àquele ditado do cachorro que late bastante e não morde. É aquela pessoa que fala bastante, que vai cometer um ato, fazer alguma coisa, quando na verdade não tem coragem de fazer. Então é um ditado bastante usado em nossa região. O segundo ditado é: quem pode, ninguém pode ser a palmatória do mundo. Ou seja, esse ditado também é similar ao ditado de que ninguém é dono da verdade. Ou seja, não dá para você ser uma pessoa que condena o outro sempre. Por exemplo, uma pessoa cometeu um erro e você, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, merece apanhar, merece morrer. E aí você fala isso com todo mundo que erra. Então a gente não pode ser assim, a gente não pode ser essa palmatória que é o quê? Que era um objeto do passado, similar a uma colher, só que feito de madeira, numa posição para uma posição, digamos assim, arredondada, Se né? assemelha a um pirulito, Um só que o cabo pirulito mais grosso. plano, né? Um É. pirulito plano, aonde era usado para bater nas mãos de algumas crianças que cometiam erros. Tipo o pirulito do seriado Chaves, só que não tão Menor, grande, a parte mais ou redonda. menos daquela maneira. Então essa seria a palmatória. Eu acredito que muitos aí conhecem o que é uma palmatória. Já levaram um castigo, né? Eu já levei. Eu também. Apesar de sermos até jovens, O a pessoal dos anos gente, 90, alguns ainda sim, passaram por isso. passaram por essa, digamos assim, essa surra. O terceiro ditado é: quem ri de quem chora, para chorar não demora. É um ditado onde tem uma grande rima e é um ditado onde também é como se fosse uma condenação do outro que dá risada de alguém que se deu mal, de alguém que está numa situação ruim e essa pessoa acabou rindo. Por exemplo, alguém caiu de moto e eu começo a rir. Só que eu também ando de moto, então eu também tenho um risco de cair. Então quando eu cair, eu posso lembrar desse ditado. Ou seja, não é legal rir ou caçoar ou criticar pessoas que sofreram algum tipo de lesão, seja num acidente, numa briga, porque pode acontecer comigo também. Sim.
O quarto ditado é banda voou. Esse ditado aqui eu até encontrei no Google, no dicionário informal, que é um ditado onde fala sobre pessoas que, digamos assim, estão sem nenhuma responsabilidade. Ou seja, estão com a vida totalmente desnorteada. Uma vida assim bem desagradável para os olhos dos outros. Ou seja, uma pessoa que não está ligando muito com as leis, não está ligando muito com o que ela faz de certo. Pelo contrário, geralmente comete muitos erros, inclusive erros que vão contra a lei, e não está nem aí. Tipo assim, está, digamos, voando para algum tipo de acusação ou crítica da sociedade. Tem vários termos para se referir a pessoas nessa situação, né? Muitos mesmo, tipo... Sim. Nossa, deu um branco agora, mas... Sei lá, talvez em alguns lugares as pessoas possam falar porra louca, vida louca. Isso. Sei lá, uma pessoa desandada. E por aí vai. Desapegada, né? Eu também vi na internet. Então é uma pessoa que ela não está muito ligada aos compromissos da sociedade, aos compromissos com a família, se tiver algum relacionamento, aos compromissos de horário, aos compromissos de pagar quem ela deve. Então é uma pessoa banda voou. Ou seja, está de todo jeito. Resumindo, não está nem aí para nada. Justamente. Então esses foram os 4 ditados, que é bastante usado em nossa região, e o Rangel vai falar mais 4. Pois bem, vou dar início aqui aos meus ditados. O primeiro é: não deu nem para assanhar as lombrigas. Bom, eu acredito que muita gente vai saber o que é isso aqui. Talvez até gente que não é da nossa região, talvez vá saber. Com certeza. Isso aqui se refere àquela situação quando você consome a quantidade de alimento tão pequena que não mata a sua fome. Você meio que só atiça mais ainda a sua fome. Parece que faz você ficar com mais fome ainda. Aí, assim, faz referência a lombrigas ou vermes que parasitas que vivem dentro da pessoa. Assim, que antigamente eu acredito que era muito mais comum do que é hoje, mas ainda hoje em dia acontece, né? As pessoas ainda têm vermes. E existia a crença de que os vermes se alimentavam do que a gente come, o que eu não tenho certeza se é bem verdade, mas talvez pode tenha ser. Pouco de verdade nisso. Então, meio que, se você come pouco demais, meio que as lombrigas começam a ficar atiçadas ali, eufóricas, mas, ou seja, o alimento que você comeu não deu nem para alimentar as próprias lombrigas, não sobrou nem para você mesmo, né? Seria mais ou menos isso. E o segundo o segundo ele é praticamente igual ao primeiro, assim, muda a construção. É uma nova versão do primeiro. Tipo, eu não sei qual que veio primeiro, mas ele é basicamente igual ao segundo, só que muda a construção de frase. E não deu nem para encher o buraco do dente. Faz referência quando você come tão pouco que o alimento não deu nem para tapar um furo que você tinha no seu dente ali. Claro que isso é um exagero, né? Porque, como a gente sabe, isso não tem condição, né? Só se a pessoa um caroço de feijão poderia tapar. Um grão de feijão ele já preencheria talvez até vários buracos, né? Porque, a não ser que a pessoa está com a metade do dente faltando, né? Uma cárie, não só uma cárie, mas 32 cáries. Só se for esse caso, né? Assim, é um ditado um pouco exagerado, mas é para passar uma ideia, né? Muitos ditados usam do exagero para passar uma ideia, né? Bom, o terceiro esse aqui é interessante. Eu lembro do nosso avô falando, né, que o nosso avô falava que os mais antigos do que ele falavam isso aqui. Que serviço de menino é pouco e é porco, e quem dispensa é louco. Isso dito da forma matuta / caipira, na nossa região, soaria mais ou menos algo como: serviço de menino é pouco, é porco,
e quem dispensa é louco. Quer dizer, eu ainda não consegui repetir da forma bem original mesmo, mas é mais ou menos isso. E o que ele significa? Além de fazer umas rimas aqui, né? Muitos ditados usam de rimas para ficar interessante. O serviço de uma pessoa jovem, aqui está dizendo menino, mas poderia ser uma menina também. Ou um adolescente. Pessoas jovens no geral, né? O serviço das pessoas muito jovens, ele é naturalmente inferior das pessoas mais velhas, porque a pessoa jovem não tem experiência. Então, ela vai fazer um serviço mais mal feito do que alguém mais velho, na maioria das vezes. Pode ter uma exceção, mas é mais raro. Normalmente... E também pode ser um serviço meio que laboar, por exemplo. A criança vai fazer algo, ela faz em pouco tempo, ou seja, é pouco, porque ela não vai conseguir fazer por muito tempo. E talvez ela faça sujando, por exemplo, pegar uma farinha, um arroz ali, deixar cair no chão. E por isso que é porco. E nesse caso, a palavra porco, serviço porco, nem sempre... Ela pode ser usada para falta de higiene também, mas em alguns casos o porco ele é usado para dizer que é mal feito. Isso é até bem comum em outros lugares do país também. Quando eu trabalhei em São Paulo, capital, o pessoal falava disso também, né? Serviço porco, ou seja, é um serviço mal feito. Não necessariamente tem falta de higiene envolvida, até porque em alguns casos a higiene nem faz muito sentido naquele contexto, igual uma construção ali e tal, já é tudo sujo mesmo. Ou seja, o serviço da pessoa jovem, ele é em pequena quantidade, normalmente não rende muito, pela inexperiência da pessoa, e mal feito. E por que quem dispensa é louco ou louca? É o seguinte, é porque você dispensar o serviço de alguém jovem não é uma coisa interessante de se fazer, por quê? O dever das pessoas mais velhas é instruir os mais jovens, para ensinar. Fazer algo. É ensinar eles a fazer as coisas. Você tem que ter paciência com as pessoas, crianças ou adolescentes, para poder instruí-los, né, na vida. E além disso, o serviço de uma pessoa jovem custa muito menos, né? Normalmente a pessoa jovem recebe menos justamente porque é inexperiente. Sim. Então você vai pagar mais barato para a pessoa. Ou se for seu filho, você vai estar ensinando ele, apesar de ser pouco e porco, a ele aprender a fazer aquele trabalho. Pois bem, eu fiquei com o quarto. Ah, tá, é porque saltou uma que eu já ia Não, perdendo aqui, tá arriscado. Ok, é que esse vai ficar para outro dia, porque a gente não conseguiu uma definição muito boa para ele. O quarto e último sim. Tanto faz a água subir ou descer. Esse ditado aqui, ele é bem usado na nossa região. Realmente eu escuto as pessoas falarem bastante. A gente traz como exemplo Pedro, nosso primo. Algumas pessoas já falou isso dele. Sim, esse ditado ele se refere a uma pessoa, ou não só uma pessoa, talvez uma situação também, mas eu vou colocar uma pessoa aqui como exemplo, né? O nosso primo, Pedro, ele é uma pessoa muito calma, assim. Ele é tão calmo que, sei lá, talvez se a casa estiver pegando fogo, ele... tá pegando fogo, né? Ok. Eu acho que é melhor eu sair, né? Aí ele começa a se levantar lentamente e tal. Tentar jogar uma água, talvez. Não sei se eu jogo uma água ou não. E sem correr, né? Esse negócio de correr, pra ele, não precisa disso. Entendeu? Alguém tá tendo um infarto. Aí Pedro, nossa, que coisa, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente faz pra levar no hospital. Será que a gente chama o SAMU? Ou a gente arruma um carro? Deixa eu tomar um cafezinho aqui enquanto eu penso no que eu vou fazer. Ele é mais ou menos isso, assim. Uma pessoa paciente diante das adversidades e também das felicidades. Só que tem uma outra faceta desse ditado aqui, que, assim, é uma interpretação minha, não sei se outras pessoas pensam assim. Que faz lembrar o Banda Wu? Também. Que seria alguém que não se importa muito com... Não tem muita preocupação, nem muito compromisso com as responsabilidades da vida. Tanto faz, que não é o caso de Pedro, claro. Não. É diferente. É porque deixar bem claro.
Esse ditado ele tem esses dois significados assim que têm em comum, tem coisas em comum, mas são distintos, né? Não é a mesma coisa. E essa pessoa que também não tá ligando muito para muita coisa, não tá nem aí para nada. Justamente. Por isso que tanto faz a água subir como descer. E o cara vai permanecer da mesma maneira. Fica de Com a boa. mesma expressão e com o mesmo comportamento. É. E eu acho que encerramos por aqui. Então, gente, esses foram os 8 ditados. Deixem o like e sigam o nosso canal. Um abraço a todos. Valeu, gente. Tchau.